6 horas 36 minutos, de volta com o Manhã no Ar. Chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está por lá. Olá, Emanuel, muito bom dia. Manhã no Ar. Muito bom dia para você. Bom dia, Adriane. Emanuel também está ao vivo agora pela 93.1. Vamos falar das finanças aqui do governo do estado? Vamos. A gente tem falado ultimamente sobre a questão da saúde, que está bem crítica, e todos esses números refletidos também nos outros orçamentos do estado podem comprometer e muito o orçamento do estado e, mais do que isso, o crédito do estado, né? A gente pode entrar, digamos, no SPC dos estados e não conseguir fazer nenhum tipo de empréstimo. Exatamente. O órgão federal que cuida, que faz essa classificação, Adriane Diniz, é a Secretaria do Tesouro Nacional. E aí existem lá um ranking de classificação, A, B, C e D. No caso do Amazonas, nós estamos na categoria B, que é onde o Estado pode receber verbas federais e, principalmente, fazer empréstimos, receber financiamentos do governo federal e que geralmente são os maiores financiamentos para obras de infraestrutura, para grandes obras. Acontece, Adriane, que o Estado do Amazonas corre o risco de sair da categoria B para a categoria C. E na categoria C, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, já não tem mais a possibilidade de o Estado receber essas verbas, de receber esses recursos. E isso porque as despesas do Estado já estão na faixa dos 92% daquilo que arrecada. Se subir para 95%, como indica o boletim da Secretaria do Tesouro Nacional, que vai acontecer com o Estado do Amazonas, se isso acontecer, se as despesas forem para 95% de tudo que o Estado arrecada, aí sim o Amazonas perde o direito de ter acesso a financiamentos, a empréstimos do governo federal. Não é só o Amazonas que está nessa situação, na verdade há estados como o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro que estão na categoria D com despesas acima, despesas que chegam próximo a 200%, mas de acordo com o atual secretário de Fazenda, a situação do estado está controlada, não vai ter essa crise, ele assegura, há uma perspectiva de aumento de 10% na arrecadação deste ano, comparando com o ano passado, que foi de pouco mais de 9 bilhões de reais, esse ano deve ficar próximo aos 10 bilhões, então, mas o deputado Luiz Castro, que faz parte da comissão de transição do governo, do novo governo, afirma que está observando essa situação com cuidado para saber realmente o que está acontecendo, para verificar se o Estado vai ser impactado desta forma, Adriane, porque, como falei, os grandes investimentos com recursos do governo federal vêm justamente desse tipo de financiamento. E se a gente perder a condição de receber esses recursos, a coisa vai ficar mais difícil um pouquinho. Emanuel, quando você começou a trabalhar, logo no primeiro emprego, quando começou a ter acesso a crédito, cartão de crédito, você se enrolou nas dívidas? Você lembra? Sim, com certeza. Eu me enrolei bastante, né? Porque eu fiquei empolgada e em todas as lojas todo mundo me oferecia cartão, comecei a fazer um monte de compra por inexperiência, né? Até chegar lá na frente, quebrar todos os cartões e me organizar financeiramente. Agora, o que me admira é alguém com tanta experiência como o atual governador, tantas vezes governador, senador, prefeito, ainda fazer mais dívida do que pode pagar. E a gente vem aí de um acréscimo nas receitas desde 2016, que a receita bruta do Estado tem aumentado, Adriane. E aí a gente tem, claro, aquele rescaldo ainda de corrupção, governo Melo e todas as outras coisas, mas ainda comprometer o orçamento significa que você está recebendo uma quantia, por mais que seja maior que nos anos anteriores, e está fazendo dívida maior do que tinha por fazer, muito provavelmente por acreditar numa possibilidade de reeleição, que depois de fazer esse investimento na própria imagem, lá na frente conseguiria reorganizar as dívidas. O fato é que as dívidas agora ficam para outra gestão e a gente corre esse risco, né? Se não paga a conta, quem é que vai ficar à vontade para continuar emprestando dinheiro? Ninguém, né? É uma matemática clara e isso, infelizmente, prejudica todos nós, né? Exatamente.
Agora vamos falar sobre a situação do indulto natalino. Muita gente até confunde com saída temporária, mas o indulto natalino, que é um perdão de dívida na justiça, pode beneficiar muitas pessoas. Foi uma questão que foi votada pelo presidente Michel Temer, barrada no STF, e agora volta-se a discutir novamente essa questão envolta de muitas polêmicas, né? A Procuradoria-Geral da União acha que os corruptos podem se beneficiar com esse perdão. Exatamente. Eles podem, Adriane, porque a lei que é para um deve ser para todos, né? O presidente Michel Temer redigiu esse decreto. A então presidente do Supremo, na época, no fim do ano passado, ministra Carmen Lúcia, barrou este decreto. A partir de então, a matéria entrou em votação no Supremo. Entrou em votação não, entrou em trâmite no Supremo. Em votação começou na quarta-feira passada e deve voltar para o plenário na quarta-feira desta semana, Adriane. E aí, de um lado, a Procuradoria, que foi quem entrou com esse processo junto ao Supremo, justamente para que os crimes de colarinho branco não fossem beneficiados. De outro lado, a Defensoria Pública da União, dizendo que a medida é para beneficiar justamente os presos pobres. E aí fica esse puxa de um lado e se puxa de outro. Um dos ministros do Supremo chegou até a declarar em uma reunião na Bolsa de Valores que se esse decreto do Supremo for derrubado na votação lá pelos ministros, corre o risco de uma outra medida ser publicada e aí beneficiar a todos, porque se beneficia um, tem que beneficiar outros, né? O que quer a procuradora Raquel Dodge é que os presos condenados por corrupção não tenham acesso a esse direito, né? E presos também que não cumpriram 20% da pena, ela quer que não tenham esse direito. O que é o indulto de Natal? É quando o preso recebe autorização para sair da cadeia e passar o Natal com a família. É um benefício, é um prêmio que esse preso recebe para fazer isso. A gente sabe, Adriane, que durante esses processos, infelizmente, muitos saem da cadeia e acabam não retornando. E aí, essa discussão até quarta-feira a gente deve acompanhar para ver o que o Supremo vai decidir, se mantém ou não. O Supremo tá revendo essa pauta porque está revendo a questão da constitucionalidade. O presidente tem autonomia para redigir lá um indulto, mas o Supremo está verificando se é constitucional ou não, porque essa é, de fato, a natureza da existência do Supremo Tribunal Federal, Adriane. Tá certo, Emanuel, muito obrigada pelas informações. A gente vai continuar acompanhando essa votação, né? Começou na quarta-feira passada, esse perdão de dívida que o indulto natalino pode proporcionar a esses detentos, né? Para que eles ficam quites aí com a justiça, que tem também a diferenciação da saída temporária, que pode beneficiar apenas durante esse período de fim de ano. Muito obrigada, Emanuel, pelas informações. A gente volta a conversar amanhã. Por nada, Adriane, bom dia e até amanhã. Até lá. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial, porque nesse fim de semana uma escavação foi encontrada em uma das celas do Centro de Detenção Provisória Masculino 2. O buraco daria acesso ao telhado da unidade prisional. A escavação foi encontrada por agentes da SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, na tarde deste sábado, na cela 8 do pavilhão superior do Centro de Detenção Provisória Masculino 2, que fica no quilômetro 8, aqui da BR-174. Segundo a coordenação do sistema penitenciário, essa escavação daria acesso ao telhado do pavilhão superior do CDPM-2. O local foi isolado, concretado, e os presos que estavam nessa cela foram transferidos para uma outra cela da unidade prisional. O policiamento no local foi reforçado e há também a presença de agentes da coordenação do sistema penitenciário para evitar qualquer problema, uma possível rebelião, por exemplo. Os detentos responsáveis por essa escavação vão responder por dano ao patrimônio público. E o motorista de aplicativo foi morto em um bar na Compensa na tarde de ontem. Daciomar da Silva Albuquerque, de 43 anos, foi executado por volta de 8 horas da manhã de ontem. A vítima foi ferida com pelo menos 3 tiros. O suspeito não foi identificado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado, mas outros clientes resolveram levar a vítima em um veículo particular para o Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias, onde Daciomar acabou morrendo. E funcionários e pacientes do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto
viveram momentos de pânico na noite de ontem. Criminosos invadiram a unidade para executar um desafeto e houve um intenso tiroteio, mais de 20 disparos. O Fred Rocha está ao vivo e tem os detalhes dessa ocorrência. Olá, Fred. O alvo desse crime aí, dessa invasão no hospital, seria um homem que já tinha se levado um tiro lá na Compensa, sobreviveu, foi internado por lá, continuou sobrevivendo mesmo com essa tentativa de homicídio, né? Sim, Adriane. Adriano Araújo, de 24 anos, conhecido como Porocada, ele tinha sido alvo dos criminosos na Compensa Zona Oeste da cidade. Levou um tiro no tórax e foi levado para o Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto, para receber o atendimento médico. Por volta das 5 horas da tarde, ele deu a entrada na unidade hospitalar desse domingo. No entanto, a informação de que ele tinha sobrevivido a este ataque foi disseminada e os bandidos, então, foram até o Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto, porque queriam vê-lo morto. Segundo o vigilante lá do hospital, 2 bandidos se passaram por pacientes e então tiveram acesso à parte interna da unidade hospitalar. Lá dentro eles conseguiram encontrar o local onde o Adriano estava e mais uma vez efetuaram um disparo contra ele. Imagina o desespero de pacientes, acompanhantes, todos os médicos, enfermeiros que estavam lá dentro, que ouviram um disparo lá dentro da unidade hospitalar. Eles se trancaram dentro de salas, banheiros, todo mundo tentando se esconder. A polícia militar foi acionada por conta dessa situação toda e quando chegou na unidade hospitalar, conseguiu prender 3 suspeitos. Um deles, segundo informação, ainda chegou a trocar tiros com os policiais, por isso levou um disparo de raspão na perna. Então, 3 suspeitos presos, a polícia conseguiu também apreender um revólver calibre 38 e ficou à procura de um quarto suspeito que também deu apoio a esta ação criminosa lá no Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto. O Adriano, conhecido como Porocada, por conta de toda essa situação, foi transferido para uma outra unidade hospitalar aqui da cidade de Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde não disse qual, até mesmo por motivo de segurança. Inclusive, o policiamento foi reforçado lá no Pronto Socorro 28 de agosto para deixar as pessoas que estavam internadas lá, os pacientes, assim como os profissionais que atuam na unidade hospitalar, mais tranquilos diante de toda a situação. Foi um tumulto muito grande lá na frente da unidade hospitalar, inclusive com várias viaturas, algo bem incomum, mesmo se tratando de uma unidade que recebe tanta gente vítima da violência aqui na cidade de Manaus. O detalhe é que o Adriano Porocada, ele, segundo foi apurado pelo jornal A Crítica, é soldado do tráfico do filho do narcotraficante Zé Roberto, conhecido como Zé Roberto da Compensa, que está preso em um presídio federal em Catanduvas, no Paraná, melhor dizendo. Inclusive, o Adriano também já tem várias passagens pela polícia. Ele é suspeito de participar do latrocínio, roubo seguido de morte de um subtenente do Exército que aconteceu no ano passado. Diante de toda essa situação, já se previa que, de fato, o Adriano tivesse várias passagens pela polícia. Inclusive, segundo ainda a polícia, ele é membro de uma facção criminosa rival ao do grupo, que entrou no Hospital Pronto Socorro 28 de agosto para tentar executá-lo pela segunda vez no mesmo dia. Porém, esse grupo armado não conseguiu, já que o Adriano sobreviveu. E como eu disse, foi um tumulto muito grande para as pessoas que estavam ali no hospital diante desta situação, realmente para se lamentar. Adriane. E, Fred, isso evidencia a fragilidade no acesso à unidade hospitalar, né? Porque conseguiram entrar armados, se passando por acompanhantes de pacientes ou até mesmo de pacientes e chegaram até essa parte interna mesmo do hospital onde os disparos aconteceram. Então, é algo que chama bastante atenção. Como eu falava ainda há pouco, ninguém está no hospital para passear, né? As pessoas estão ali ou porque estão trabalhando, ou porque estão doentes, ou porque estão acompanhando alguém. E, de repente, se deparam com uma situação como essa, é algo que eu, particularmente, quando estou no hospital, nunca vou imaginar que vai ter um tiroteio lá dentro, né? Que eu acho que o risco é doença, não tiro.
Normalmente chegam as pessoas que já foram baleadas e quando isso serve de alerta também para o próprio sistema de segurança pública, né? Quando for ocorrências como essa de tiroteio, a gente sabe que o tráfico de drogas, os soldados do tráfico cumprem as ordens, mandou, eles vão lá executar, nem que para isso coloque em risco a própria vida. Então é preciso que haja um reforço nessa segurança, né? Porque ao que parece todo mundo entrou com muita facilidade por lá, né, Fred? Sim, o Adriano, inclusive, segundo a Suzana, ele estava no primeiro andar ali da unidade hospitalar. A Suzana não entrou em detalhes, mas se ele chegou vítima de um disparo de arma de fogo, já vai ali para a questão de emergência. Então, é bem provável que tudo tenha acontecido ali naquele âmbito. E ali, realmente, muitas pessoas entram e saem a todo momento, né? Imagina, um hospital da complexidade que é o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, com várias pessoas que procuram a unidade aqui na cidade de Manaus, é até normal este fluxo. Inclusive, o vigilante que acabou acionando a polícia, porque mesmo com os dois bandidos que entraram se passando por pacientes, eles em algum momento levantaram alguma suspeita dos próprios vigilantes, que aí decidiram acionar a polícia militar. Talvez aí a explicação da polícia ter sido até mesmo eficiente, dá para dizer assim, porque conseguiu até prender a maioria do grupo, né? De 4 que participaram desta ação criminosa dentro da unidade hospitalar, 3 foram presos. E também, talvez por isso, os bandidos não fizeram outras vítimas dentro da unidade hospitalar ou não fizeram algo ainda pior, que a polícia conseguiu agir rapidamente na medida em que já tinha sido acionada sobre a presença suspeita dessas pessoas lá dentro do hospital. Uma situação, como você disse, ninguém nunca imagina que vai acontecer e que com certeza agora vai servir de alerta para a SSP reforçar a segurança nas unidades hospitalares aqui da cidade. A gente não sabe como, porque até mesmo reforçar a segurança nas ruas é um grande desafio, ainda mais nas unidades hospitalares. Mas a necessidade existe. Tem aí essa situação para comprovar. Obrigada, Fred, pelas informações. E daqui a pouco a gente fala de oportunidade de emprego disponíveis hoje no Cine Manaus. São mais de 140 vagas. E a gente traz ainda os detalhes sobre o concurso do IDAM, que oferece salários de mais de R$6.000. Bom, né? Os detalhes em instantes. Eu volto já já.